Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um GFcast. Estamos aqui hoje, Marcos Ferri e eu, falando sobre plano de negócio e planejamento estratégico. O que é e qual a diferença? Mais uma vez nessa quarta-feira, 8 horas da manhã, aqui com você para este curso ao vivo que nós passamos aqui com vocês todas as semanas para você se desenvolver tanto pessoalmente quanto profissionalmente para melhorar a sua empresa e o seu negócio. Marcos, muito bom dia, tudo bem? Muito bom dia, Gilmárcio. Muito bom dia a você que está aproveitando esse feriado de hoje para crescer profissionalmente, para aprender um pouco mais e principalmente com o tema de hoje, levar a sua empresa a se tornar um grande negócio. Está nas suas mãos. Vamos planejar isso? É isso aí, feriadão, muita gente aproveitando e já viram que o negócio é assim. Você quer fazer alguma coisa, Faça acontecer. planejamento, faça acontecer. Não importa se é feriado, dia santo, dia não santo, não importa, você precisa gerar o que? Constância, hábito, Perfeito. rotina. E é por isso que estamos aqui em pleno feriado, conversando com você, profissional que deseja melhorar ainda mais a sua empresa. Então, vamos lá para o nosso assunto do dia? Vamos lá, vamos lá. E Semana passada, antes até de você começar a entrar diretamente, nós falamos de planejamento com um aspecto mais global, falando de planejamento de vida, não só da empresa, mas hoje vamos falar sobre planos de negócio e também planejamento estratégico. É a mesma coisa, são coisas diferentes. Se você acha que é a mesma coisa, já se inscreva aqui no canal, já curte o vídeo, tá? Então você já aproveita agora, se você acha que, ó, plano de negócio e planejamento estratégico é a mesma coisa, então você vai fazer o quê, ó? Se inscreve no canal e curta o vídeo, tá certo? Agora, se você tem certeza que são coisas diferentes, o que eu vou pedir para você fazer? Vai curtir o vídeo e se inscrever no canal. e comentar. E vai aproveitar e comentar. Já deixa o seu comentário aqui também. Já aproveita para a gente. Vamos ver o que as pessoas estão falando, né? Qual é a Exatamente. sua ideia? É a mesma coisa, não é? Já deixa seu like aqui, já se inscreve aqui no canal, aproveita, porque hoje o conteúdo vai ser muito legal, muito bacana e tem bastante coisa, né? Tem. E vamos começar então. É a mesma coisa? Ou não? Plano E de negócio e planejamento você estratégico. sabe que quando a gente estava se preparando, né, planejando para estar aqui, Planejando né, para estar aqui? uma das coisas que mais acontece com o pessoal que chega para fazer os nossos treinamentos, o nosso foco no Instituto Ferri é pequenos e microempresários. É o pessoal confundir plano de negócios com planejamento estratégico. O pessoal acha que é a mesma coisa e já dei o spoiler, né? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E São conectados, mas não é a mesma nós coisa. estamos discutindo aqui algumas coisas antes de começar, até mesmo algumas ações que a gente realiza no dia a dia, nos planejamentos, né? Você fala, putz, não vou. Plano de negócio é uma coisa que eu faço uma vez na vida e só quando eu montar uma nova empresa. E aí eu vou trabalhando com planejamentos estratégicos. Mas alguns momentos da empresa também Sim. nós vamos atualizar nosso plano de negócio. É exatamente esse o ponto, né? O pessoal, é, bom, a maioria dos treinandos que a gente chega, né, para começar a fazer os nossos programas de mentoria, primeira coisa é que ele abre a empresa sem ter um plano de negócio. E 90%, 90% das exatamente, empresas, como exatamente. você diz, né? Eu aprendi com você isso. Tem um surto empreendedor, Exato, exato. né? Tem Eu um adorei surto essa. empreendedor O, para abrir a o empresa. surto empreendedor, você vai lá, quem é MEI, então, é pior ainda, né? Nossa, mais ainda. O MEI, então, é assim, nossa senhora, estou precisando de um dinheiro, esse, esse mês, nossa, gastei mais no cartão do que tudo, mas eu sei fazer aqueles gelinhos.
vou começar a fazer gelinho. Nada contra fazer gelinho, Sim, mas o problema é que faltou o quê? planejamento. Planejamento. E E, aí começam os problemas do empresário. e quando você vai começar um negócio, e é exatamente esse o ponto do plano de negócios. Você precisa ter um plano para transformar aquela ideia sua em um negócio de verdade. Então, eu vou abrir uma empresa, tá? Abrir uma empresa é só mais um lugar para trabalhar? Então é mais fácil você ser um CLT CLT. de uma outra empresa que já está estruturada. Agora, não, eu quero montar a minha empresa, eu quero montar um negócio. Então, primeiro ponto é entender que a sua ideia, na verdade, é algo diferenciado. Então, você vai resolver um problema que o mercado não tem ou que você vai entregar de uma forma diferenciada. Só que para você fazer essa ideia virar negócio, você tem que planejar. O plano de negócios serve para isso. Então, o que vai num plano de negócios? É exatamente isso. Você começa pensando qual é o propósito da empresa, qual é a tríade estratégica. Se você não lembra o que é a tríade estratégica, vê no nosso episódio anterior lá, tá? Missão, visão, valores. Você resolve isso daí da empresa. Você começa a estruturar o seu core business, como a gente gosta de chamar na administração, que é o seu negócio principal. Qual a minha estrutura organizacional que eu preciso para poder ter esse negócio, meu core business? Entregar aquilo que eu estou me propondo a resolver para o meu cliente. Qual é o meu cliente ideal? E aí você começa a fazer uma projeção financeira. Não é o planejamento financeiro, mas uma projeção financeira. Quanto eu preciso de investimento para isso se tornar uma realidade? Quanto tempo eu vou ter e qual o meu ROI, que é O retorno. a gente chama, a gente traz do inglês, né, o Return of Investment, mas é o retorno que eu vou ter do meu investimento. E a gente começa a estruturar tudo isso daí num documento, e isso é o plano de negócios. Lógico, né? Estou simplificando aqui, ele tem algumas etapas a mais, mas em síntese é De forma isso. objetiva, de forma mais prática, para quem. Eu falo assim, para quem nunca fez um plano de negócio, se fizer isso daí, ele já vai começar Ele vai na ter uma clareza frente. gigantesca da própria empresa e, como você estava dizendo, né? Eu acabei te atropelando. Você vai estar na frente de 97% das empresas que E, estão aí. eu acrescento nesse sentido que hoje nós temos alguns dados, né, que 60 a 65% das empresas fecham em 3 a 5 anos. Segundo o Endeavor, 68. 68% das empresas fecham de 3 a 5 anos. E aí, por que que essas empresas fecham? Então, depois que eu entrei, depois que eu montei a minha, também eu não vou falar assim, nossa, você fez tudo perfeito. Não, não. Também não fiz nada perfeito, também não foi. Eu tive, como diz o Marcos, um surto empreendedor, né? De repente eu tive um dia de loucura e falei assim, agora eu vou montar a minha própria escola. Eu vou primeiro montar minha própria clínica, Uhum. aí depois eu montei minha própria escola. E nesse sentido, com o estudar, com o desenvolvimento educacional, você começando a entender essa situação, hoje eu entendo o porquê que 68% das empresas fecham. Sim. Eu falo que o grande problema foi não fez o negócio certo. É, o, as estatísticas, elas dizem assim, né? 68% em 3 anos. Quando a gente chega para 5 anos, chega a quase 80%. E algumas, devido ao tipo de negócio, o tipo de serviço ou produto que entrega, ainda consegue ter uma sobrevivência um pouquinho maior. Maior. Então, mas quando chega a 80% é um número muito grande, muito grande. Cada E 10, isso 8 fecham. e É isso muita gente. mostra que você está muito preso no operacional. Quando você está no operacional, poxa, operacional é braço. Quando a gente fala de ser empresário, a gente precisa ser o empreendedor. E ser o empreendedor é ser cabeça e não braço. Na empresa, a gente pode passar a parte operacional para qualquer pessoa qualificada.
para poder fazer aquela função. Mas quem define sobre a empresa, quem tem, e aí entra o planejamento, é a cabeça, é o empresário. É ele quem dá a cara da empresa, como eu gosto de dizer, que é o jeito que a empresa vai atuar no mercado, o diferencial dela dentro daquilo que ela faz. Quem cria isso é o empresário. É E como que isso ele vai, está lá como no que ele plano vai de entregar o produto. negócios. Exatamente. Então, poxa, nós damos aulas, né? A maneira que eu dou aula é diferente do Gilmárcio, que é diferente do outro, que é diferente do outro, do outro. Mas quem que vai contratar a mim? Quem que vai contratar o Gilmárcio, ou aquele outro, ou aquele outro, ou aquele outro? Vai ter uma conexão com o jeito de cada um. E aí ele vai preferir, poxa, eu quero você, ou eu quero você, ou eu quero você. Você tem, você tem, vamos falar assim. Eu tenho um estilo de aula, o Marcos tem outro estilo, cada professor tem o seu estilo de aula. E por que que todos não dão aula na mesma instituição? Eu tenho instituição que ela não vai me contratar, porque o modelo que eu uso de aula, o modelo didático que eu uso, não Não é, se encaixa. não encaixa nem com a visão, nem os valores da empresa. Perfeito. E por quê? Ah, tem empresa que ele quer o quê? Olha, você tem que chegar e entregar a leitura do conteúdo. Eu, por exemplo, eu não faço. Eu Uhum. não consigo ter um slide lá e ficar lendo o slide. Eu ponho um slide lá, uma foto. Tanto que os meus alunos eles falam assim: Ô Gil, você entrega seu PowerPoint, você entrega seus slides? Eu falo assim, fica à vontade. Fica à vontade, meus slides estão aí. Às vezes eu tenho lá uma aula de 1 hora, tem 20 imagens. Uhum. Só. Não tem um texto. Ele quer o slide, quer as imagens? Fica à vontade, não tem. Por quê? A forma que eu entrego é muito mais o quê? Conversando, como dizem, Sim. tagarelando bastante. Tá falando mais do que a boca. É. E aí tem outras pessoas que leem os Sim. slides. E assim, tá certo um e tá errado o outro? Não, Não, são estilos estilos diferentes. diferentes. Mas tem pessoas que preferem esse estilo, tem outras pessoas que preferem aquele outro estilo. E isso no plano de negócio é o que a gente vai definir. Porque qual o cliente eu quero atrair tá baseado no meu estilo. E aí aí também que eu ia falar. O aluno que eu dou aula vai ser diferente do aluno que o outro professor dá aula. Completamente diferente. Ele tem objetivos diferentes, tem características. Exatamente. Então, o nosso cliente, que seria o aluno, Sim. ele tem perfil completamente diferente. Nesse exemplo, a gente está falando do aluno, o aluno é o cliente. É o cliente. Agora, imagina que você é uma loja de varejo. E na loja de varejo, qual é a característica que você vai dar? Eu quero vender em escala, que é vender, por exemplo, eu ponho um balcão lá, um lugar cheio de roupa lá, o pessoal vai lá e pega de balde. É uma característica. Não, aqui é quase uma alfaiataria. Eu pego, eu faço, depois a gente ajusta a roupa no corpo, tem exclusividade no modelo. Tem uma peça só naquele tamanho, É, não tem toda a grade de tamanhos. exatamente. Nesse exemplo que eu estou dando, que seria uma loja de confecções, são dois modelos diferentes. Qual que está certo, qual que está errado? Os dois estão certos. Os dois Cada você um tem tem a sua cliente, estratégia. os dois você tem cliente, os dois você vai ter venda, Exatamente. só que você tem que definir. Exato. E no plano de negócios, você começa essa definição. Uhum. Então, poxa, eu quero ser esse padrão diferenciado, a minha proposta de valor. Lembra que a gente falou sobre proposta de valor? Dá uma olhadinha em nossos episódios anteriores, tem um GFcast específico de proposta de valor. A minha proposta de valor é essa. Então, nessa proposta de valor, eu tenho esse tipo de cliente. Ah, não, a minha proposta de valor é essa outra aqui. Aqui eu vou ter outro tipo de cliente. E tá tudo bem. Tá E os tudo dois, bem. todos eles estão corretos. É igual nós Exatamente. começamos falando do gelinho, daquele chup-chup. Sim, Aquele lá você pode fazer um gelinho simples para um tipo de cliente, ou fazer um gelinho gourmet, já todo diferenciado, numa embalagem diferenciada, sim, entregue de uma forma diferenciada, que você tem um segundo tipo de cliente. Valores agregados diferentes,
que os Preços dois diferentes, preços inclusive. diferentes, inclusive. E os Isso. dois estão legais e você tem público para colocar. Então você que é MEI, pequeno empresário, micro, médio ou grande empresário, cada um vai ter o seu nicho de atuação. Exatamente. E quando você começa a pensar em nicho, né, isso daí tudo vai para o plano de negócio também. Isso está tudo lá dentro do Tá plano de tudo lá, negócio. tá tudo lá. Porque isso daí é como se você estivesse desenhando a cara da empresa. É o jeito que eu quero que a minha empresa funcione e todas as outras características para a empresa funcionar. Você coloca tudo isso daí num plano e, lógico, eu cheguei a comentar, né? A parte financeira você vai definir não é o planejamento financeiro, mas você vai definir de uma forma macro como vai ser os custos disso daí. Você já vai ter uma ideia, você vai ter uma ideia, quando você faz o plano de negócio, principalmente antes de montar a empresa, é o quanto você precisa de É, recurso para exatamente. você abrir e sobreviver durante um período de tempo. E até me corrigindo, não é custo, é investimento. Investimento. Exatamente. Porque nesse ponto eu sei que de repente, para abrir esse meu tipo de negócio eu preciso de 10 mil. Não, para esse tipo de negócio eu preciso de 100 mil, de 200 mil, de 500 mil, de 1 milhão. Vai Você tem depender uma do negócio. noção, exatamente. Ah, quanto que eu preciso de capital de giro? Quanto que eu preciso de capital de fluxo de caixa? Se eu sei, por exemplo, que eu vou, é uma indústria, vamos dar um outro exemplo, que eu tenho que comprar matéria-prima e essa matéria-prima normalmente é vendida em preço à vista e eu vou vender o produto acabado parcelado em de repente 5 vezes, em 10 vezes, então eu preciso ter capital na mão para poder suportar o pagamento da matéria-prima e toda a minha estrutura de custos e despesas até chegar o recebimento final lá da última parcela. Então, eu vou ter esse dinheiro já preparado, isso está no plano de ação, desculpa, no plano de No plano de negócios. negócio. Quando você define tudo isso, você chega muito mais bem preparado para abrir a sua empresa. Você chega preparado que vai ser perfeito? Com certeza não. Vai acontecer exatamente igual? Com certeza não, mas você já está preparado, você já tem visão melhor, igual ou pessimista do Uhum. que pode estar acontecendo. Aí a gente já conecta com o que a gente chama de planejamento estratégico. Planejamento estratégico. Porque o plano de negócios é essa visão macro. Então, para que serve o plano de negócios? Antes da gente passar para o planejamento estratégico. Para abrir a empresa, como a gente deu o exemplo aqui, e naquele momento, eu preciso de um investidor. Eu preciso de um financiamento diferenciado, um BNDES ou algum outro desse tipo. Eu preciso ou até mesmo num banco comum, né, Uhum. que você vai pegar. Eu preciso de um empréstimo. Ou Então, também você está tudo isso, remodelando o seu negócio. tudo isso você precisa apresentar um plano de negócio. Então, o plano de negócio ele serve para isso. E, lógico, né, na prática, é a cara da empresa que você desenha no plano de negócio. Agora, e o planejamento estratégico? Entra exatamente esse ponto. Poxa, eu tenho meu plano de negócio, eu sei como é que a minha empresa vai ser, o que ela vai funcionar e o que ela vai entregar. Agora, como é que eu faço isso acontecer? Planejamento estratégico vai me dizer. Aí entra o aspecto que você estava dizendo. Eu tenho cenários, então eu planejo o meu cenário otimista, que é o que eu quero alcançar e vou trabalhar para É isso. isso. O meu cenário realista, que é o mais provável que aconteça, e o pessimista. Eu me preparo para cada um deles. Então, como minha empresa estará preparada para poder cair nessa situação do realista, do pessimista, mas qual é o nosso foco de trabalho, nosso plano de ação? No Pro otimista. otimista. Por quê? Porque a gente quer o melhor resultado, sem dúvida nenhuma. Sim. Pô, Ninguém vai falar, não, eu vou trabalhar para o pessimista. de jeito Até nenhum. mesmo o mais pessimista de todos, ele Exatamente. trabalha para o otimista O otimista dele, dele. né, que pode ser um pessimista para o outro. Pro outro. Exatamente. Pode ser, não tem problema nenhum. E o grande ponto do planejamento estratégico é você estar conectado com a realidade. É essencial isso daí, porque você vai fazer a sua empresa funcionar na realidade, é no dia a dia.
É o Como que que ela está vai, como que acontecendo. vai acontecer no dia a dia. Então, é o planejamento estratégico, então é o dia a dia da empresa. É o dia a dia. De uma forma bem simples, a gente pode dizer isso. É planejar como que as coisas vão acontecer. Essa é a nossa época ótima, né? Estamos em novembro, para a gente preparar o planejamento do ano que vem. Dezembro, principalmente quem é do varejo, é uma loucura. Sim. É loucura total. Mas agora a gente já deixa preparado como é que vai ser o nosso janeiro, fevereiro, o ano todo. Quando a gente faz dessa forma, a gente deixa tudo muito bem preparado para começar o ano assim que virou. E, detalhe, o que entra no planejamento estratégico? Todas as partes da empresa. Poxa, como é que vai ser o meu marketing, minhas vendas, o meu financeiro, o meu administrativo? Como é que vai ser a questão de RH, o meu planejamento financeiro? Se bem que nós vamos ter um específico para isso, tá? Um episódio Em breve específico. só planejamento financeiro. Exatamente. Porque isso tem coisa. É, Planejamento financeiro é o que esse é o que mais tem. pega. Esse é o que pega. Esse é o que pega, porque só abrindo um parênteses antes até do episódio, né, para dar um pouco de spoiler, por que que pega, né? Porque o pessoal não olha para ele como deve ser olhado. Ah, planejamento estratégico, o planejamento de finanças, né? É eu olhar o que que eu tenho que pagar. Poxa, alguns já olham assim, o que eu vou receber, o que Quanto eu que eu vou tenho que pagar. receber? Não é só isso, né? Você tem que ter muito mais além. Então, ele está conectado com todas as partes da empresa. Poxa, se eu estou planejando crescer X%, em qual momento, de repente, eu preciso contratar um novo funcionário? Então, para uma contratação, tem todo um investimento por trás. Poxa, eu preciso comprar mesa, eu preciso comprar um computador, cadeira, eu preciso ter, além do próprio salário, dos impostos todos envolvidos, se ele for CLT. Então, eu tenho que pensar em tudo isso daí e o planejamento ele serve exatamente para isso. Então, eu começo a destacar quanto eu tenho que ter para esse investimento, se for uma contratação de um funcionário, Uhum. e eu me preparo previamente para isso daí. Então, eu vou ter que destinar uma parte do meu faturamento ou da minha rentabilidade já deixando separado para esse investimento. Já tem Então que eu estar tudo. começo já desde o primeiro momento do ano já a fazer isso. Não adianta contratar um funcionário e não ter uma mesa. Exatamente. Não, Pô, você e aí contrata. depois sai reclamando, pô, não faz o que eu preciso que ele faça. Ué, você deu as condições? Exatamente. Tá? Eu quero que ele faça coisa ágil, mas o computador que ele tem é lento. É. Não adianta. Pô, na minha época, né? Um 386. Jesus amado. Entrega a idade assim, né? Nossa senhora, não, pelo amor de Deus. Eu não posso falar que meu primeiro computador foi o XT ainda, que é pelo amor de Deus. Isso é. Nossa. O X, a loucura era quando você tinha disquete de 512 megabytes. Era Aquele uma coisa preto linda, desse preto desse tamanho. tamanho. Ah, Flexível. cinco. Você fazia assim, uou, uou. Pior que eu ainda tenho deles hoje. Não serve pra nada, né? Só, a não ser Como decoração. não? Daqui a pouco a gente vende lá pro museu. Só Eu também decoração. tenho alguns. Só decoração. Aquele é o 3 e 1/4, 5. Essas coisas, tá? Fica lembrando dessa parte boa. Se não fosse o XT, não teríamos o quê? O celular hoje. Sim. Bom, hoje isso daqui vale mais que o computador da NASA que levou a Apollo lá para Pra Lua. Lua. E não leva, e não leva a gente pra Um lugar nenhum, hein? celularzinho desse tem mais processamento do que o computador todo da NASA daquela época. Pra vocês terem uma ideia da diferença da onde nós estamos hoje, Exatamente. né? Eu imagino, eu tento imaginar daqui 50 anos como que nós vamos estar, mas tem hora que não dá. Fica um pouco mais difícil. Aliás, né, a gente está falando de tecnologia, né, da parte de informática, mas entra no nosso planejamento também estratégico atualização de equipamento. Então, Sim. para quem é da estética, né, como você,
que acontece? Ah, pô, eu preciso atualizar o meu equipamento X aqui para fazer tal procedimento. Então, eu tenho que trocar o equipamento. Quando que eu vou trocar esse equipamento? Ou eu De tenho que quanto em quanto fazer uma tempo? manutenção nele. Manutenção preventiva, manutenção Exa- corretiva. Exatamente. Isso entra no meu planejamento também. E aí mexe na parte financeira, mas mexe na parte também de vendas. Porque se eu não tenho um outro equipamento para substituí-lo, quanto tempo eu fico sem poder atender? Então eu tenho que me preparar isso daí também. Equipamento quebrou. Ah, o equipamento quebrou. Está vendendo, tenho sessões vendidas. E aí, Perfeito? o que que vai acontecer? É. Como que você sai desse enrosco? Porque é um enrosco Imagina uma indústria, você tem toda a linha de produção e uma parte do equipamento lá, da linha, da né? linha, Aquele equipamento, pumba, quebrou. quebrou. E aí? Como é Parou que a toda a gente linha. faz para planejar não ter isso? Manutenção preventiva. Então, significa que não vai acontecer? Não, mas você Não. está diminuindo a probabilidade bastante. Mas Então, se acontecer, você já sabe o que realizar para esse é o resolver o cenário problema. negativo. Ah, poxa, quando eu tenho um cenário negativo, pô, e se acontecer de quebrar? O que eu vou fazer? Então, eu já tenho planejado o que vai acontecer. Porque se acontecer, a gente não quer que aconteça. Eu espero Mas que se não acontecer, aconteça. estou pronto para resolver. Pelo menos você já tem essa visão e se acontecer, você já resolve muito mais fácil, muito Perfeito. mais rápido. Percebe como a estratégia é não deixar acontecer. Então, eu preparo manutenções preventivas para que não aconteça. Mas e se acontecer, que é o meu cenário negativo? Mesmo fazendo as manutenções preventivas, Pode acontecer? aconteceu Pode. uma falha, aconteceu um problema. Então, como eu faço para corrigir? Eu faço isso, aquilo, aquilo. Você já deixa todo o plano preparado. Aí, se não aconteceu, ótimo, eu não preciso pôr isso aqui para funcionar. Simples assim. É simples assim, é muito tranquilo, mas você já tem o quê? Estratégia. Exatamente. Eu falo que assim, a grande diferença para mim é você, do planejamento estratégico é que você já cria estratégias para você acompanhar o dia a dia da sua empresa, Isso. colocar em prática o seu plano de negócio. Exatamente. É Então você exatamente. Você usou a palavra adequada na comparação. O planejamento estratégico é você criar estratégias para colocar em em prática o seu prática plano de o seu negócio. plano de negócio. Perfeito. Eu falo que pensando em planejamento estratégico, é você pegar o seu plano de negócio, por isso que até nós conversamos antes, e eu falei assim, ó, por exemplo, eu não vejo mudança no plano de negócio, tanto, eu vejo muito menos, Sim. né? Algumas atualizações em alguns Atualizações em momentos. alguns momentos. Agora eu concordo com essa parte também. Uhum. E o que que acontece? Mas no dia a dia é pegar o plano de negócio. Olha, eu não mudei o rumo que eu quero da minha empresa. Uhum. Ok. Então, para chegar naquela missão, quais são as estratégias É, que eu uso? E aí, geral, todos os setores, todo nível organizacional, para poder o quê? Colocar em prática. E exatamente. gerar o quê? O resultado que eu estava esperando lá no meu plano É. de negócio. No planejamento estratégico, a gente pega a visão de futuro, né? Lá do Uhum. plano de negócios. Poxa, o que eu tenho que alcançar? Vou transformar isso aqui em objetivos. E objetivos em metas e crio o plano de ação para poder resolver isso. Só que, além do plano de ação, eu ponho como eu vou realizar essas ações. É aí que tem a ver muito com a estratégia, né? Estratégia. Então, assim, eu simplesmente tenho que falar com pessoas. Falar com pessoas é só a ação, tudo bem, mas a forma que eu vou abordar essas pessoas, isso também entra no planejamento estratégico. Eu vou abordar falando, se for para falar de cursos, por exemplo, falando sobre o nosso diferencial, o que ela vai conseguir alcançar, como que vai ser a vida dela depois disso, tal, não sei o que mais, que vai ser diferente de repente daquele outro que fala assim, não, você tem que fazer para poder ter um diploma. Então, É, é a abordagens abordagem. diferentes, a mesma ação, mas abordagens diferentes. E isso tem a ver com a estratégia. E No é planejamento estratégico no entra essa planejamento parte. estratégico. É igual nós falamos assim, nós estamos agora você também que está assistindo GFcast, que é um profissional da área da saúde, nós estamos
a GZM Academy tem também um portal, que é o nosso Rota para o Sucesso. Ele é um portal onde nós estamos entregando conteúdos para você fazer o quê? Se desenvolver, tanto pessoal quanto profissionalmente, focado na área da saúde. Então, farmacêutico, biomédico, enfermeiro, esteticista, fisioterapeuta, médico, cirurgião dentista, fonoaudiólogo, todos os profissionais da área da saúde estão o quê? Convidados para estar acompanhando o Rota para o Sucesso, que é um portal para desenvolver você pessoalmente e profissionalmente para ter o quê? Um sucesso. Então, lá nós vamos trabalhar todos esses conteúdos, não só de gestão, na parte de vendas, falar para pessoa da saúde. Quando você tá, eu falo assim, tá lá na faculdade, você fala assim, ó, você tem que vender o seu serviço. Todo mundo arregala o olho assim, ó. Fala assim, Jesus amado, pelo amor de Deus, eu vender meu serviço? Não, eu não vendo, eu não sou vendedor. Se você não é vendedor, a sua agenda está vazia. Aí eu ainda coloco um outro ponto que o pessoal regala mais ainda o olho, né? Você tem que administrar a sua empresa. Jesus amado, pelo amor de Deus. Gestão financeira. Não. Fazer planilha? Pelo amor de Deus. Se tiver alguém da minha turma da faculdade, vai lembrar do cabide. Nós tínhamos um professor. Conta aí, porque essa eu não conheço. Esse daí é uma história só ela é da nossa turma da nossa faculdade. Tinha um professor que ele andava assim, completamente reto. Ele ia dar aula. Ele era, sem brincadeira, o tempo inteiro da aula ele estava assim. Ó. Era uma postura pessoa, impecável. Postura assim, ó, postura perfeita. A gente brincava, todo mundo agora, se ele estiver também escutando aí, agora ele vai descobrir, né? Ele falava que ele tinha um cabide nas costas. Ele colocava a blusa sem tirar o cabide. Então nós apelidamos ele, era o professor com cabide. Porque ele andava certinho assim, e era a disciplina que todo mundo olhava assim, Jesus amado, macro e microeconomia, Jesus, pelo amor de Deus. E aí hoje, montando o portal, rumo para o sucesso, nós vamos falar de gestão de empresa. Porque se eu tivesse estudado naquela época, eu não tinha tido um surto de empreendedorismo sozinho, né? Eu tinha feito o plano de negócio exato, tinha acompanhado tudo isso. E detalhe, né? Assim, tanto um quanto o outro, né? O macro e a microeconomia são assuntos excepcionais para o nosso dia a dia. Porque isso daí, no nosso planejamento estratégico, é essencial. A gente olhar o que está acontecendo hoje na economia para a gente prever o que vai acontecer depois, criar o nosso cenário futuro. E eu vou falar de um assunto de macro e microeconomia que foi assim, ó, me pegou. Esse assim, ó, eu tomei uma bordoada muito boa. Eu tenho certeza que você também, empresário, a maioria que estava ali, 19, 20, macro e microeconomia, quem não olhou, quem não entendia sobre isso e quem não teve uma visão de futuro adequada, dançou e dançou bonito. China, primeiro caso de Covid. Ah, não, é uma doença. Não, isso daí não é nada, não. Tá? É lá na China. Vai chegar aqui? Não. Novembro, em outubro, eu simplesmente dupliquei a minha empresa. Fiz um investimento, dupliquei a minha empresa. Logo, umas 2 semanas depois, surgiu o primeiro caso de Covid. Tinha feito um investimento assim, enorme, e simplesmente, primeiro caso de Covid. Não, ao invés de parar ali naquele momento, falar assim, ó, vamos dar uma olhada, o que é isso? O que aconteceu? Não, vamos investir, continua o investimento. Saiu da China, começou a Europa, não, até chegar no Brasil, Estados Unidos, não. De repente, primeiro caso no Brasil, já praticamente no carnaval. Ali, já, logo depois do carnaval, em março de 20, fecha tudo. Nós tínhamos acabado em janeiro de inaugurar a ampliação do nosso espaço. Dobramos o nosso tamanho, dobramos o número de funcionário, tudo. Em 1 mês e meio, não, exatamente 2 meses depois, dispensa todos os funcionários, uma dívida a pagar,
Porque você tinha todo o investimento, toda essa parte, e acabou de chegar É. a pandemia. E aí, se eu tivesse avaliado o cenário macro e micro, eu gosto de falar disso daí porque é uma realidade que não Sim, só eu passei, como várias pessoas, vários profissionais, e tanto profissionais quanto empresários, passaram e estão passando por causa disso. sim. Mas você sabe que isso daí é assim, é uma experiência que a gente pode tirar algumas lições, né? Sim, Uma primeira delas é exatamente esse ponto. Poxa, como que eu posso imaginar que vai acontecer as coisas? Não é bem uma imaginação, mas é uma análise para você fria, cli... é Exatamente. uma análise fria, Fria para sem você amor. imaginar alguma coisa que vai acontecer lá na frente. Mas esse imaginar é porque você está criando uma imagem Sim, do que pode vir a acontecer. Mas, quanto mais focado na realidade de hoje e sabendo o que acontece, que eu pego experiências lá do passado, quando acontece esse tipo de coisa, vira isso, quando acontece isso, vai vir aquilo, tal, não sei o que mais. Então a gente consegue criar essa imagem, por isso imaginação, né, uhum. do que vai acontecer. Esse é uma criação de cenário Isso é um futuro. cenário, isso daí já Então, entra nos cenários futuros, né? exatamente, Já entra exatamente. dentro do planejamento E estratégico. exato, porque quando eu vou fazer, então no seu caso, usando bem ele de exemplo mesmo, poxa, eu comecei a fazer um investimento, mas olha, estou percebendo isso daqui tem uma tendência a virar global. Vamos dar uma segurada, Segura o não vamos fazer todo investimento. agora, vamos fazendo Isso. devagar, vamos esperar um pouco mais, tal. Então você pode mudar o seu planejamento por conta do que está aparecendo. Eu falo que assim, a minha falha naquele momento foi muito assim, não, isso daí, Aprendizado. Não vamos por né, falha, não. Aprendizado. aprendizado. Naquele momento, lógico, hoje eu não faria a mesma coisa, Sim, porque mas você porque eu aprendi. aprendeu. Porque eu Exatamente. peguei o problema, entendi o problema e resolvi ele. E aprendi com ele. Exato. E, e aí você tem o quê? Olha, não, pô, segura o investimento, espera um pouquinho, ó, vai até tal ponto. Então, isso daí você cria cenários, Isso. tá? Você cria cenários tanto analisando o macro quanto o micro também. Não Uhum. adianta você Você tem que conectar sempre os dois. os Você tem que dois olhar os dois, entender como é que cada um funciona independente, mas saber como é que eles funcionam coligados também. coligados também. A gente não fala do globalismo, mas é tudo global. Sim, Né? Globalismo é uma tendência aí que eu particularmente não gosto muito. Mas a globalidade, a gente precisa ter isso muito em voga, né, nos nossos planejamentos, porque é tudo conectado. A informática, né, esse negocinho aqui, ó, ele trouxe isso. muito isso, né? A Trouxe muito tecnologia conhecimento, toda. muita Hoje, a gente facilidade. conversa com qualquer lugar do mundo. Né? Antes, nossa, para poder fazer alguma coisa, você tinha que Para vender para esperar a China muito era difícil, hein? tempo. Não tinha nem como. Não, a entrega vai demorar não sei quanto tempo, tal, não sei o que mais. Vou falar, eu tenho que mandar uma carta, vai demorar meses para chegar. Hoje não, hoje a gente fala ao vivo. Então, Depois você manda uma carta, manda um e-mail, a pessoa recebe no mesmo momento. isso trouxe o quê? Velocidade. Então, quando a gente pensa em macro e micro, não só na economia, né, mas a situação geoglobal, a gente pensa em tudo isso daí, como que influencia nos nossos negócios aqui. E voltando na pandemia, a pandemia mostrou essa velocidade. Exatamente isso. Se você pegar uma pandemia, no mundo já existiram várias pandemias, várias doenças, igual, semelhante ao Sim. Covid, já existiram várias pestes, várias Uma muito ações. comparada foi a gripe espanhola, né? Sim, só que todas elas demoravam o quê? 15 anos, 20 anos. Covid foram 2. Isso. Aí você vai falar assim, por quê? Porque demorava 15 anos para atingir o mundo inteiro, para sair Uhum. da Europa, vir para a América, pô, demorava muito tempo. Pessoal, eu brinco que assim, não vinha para a América porque o pessoal já morria no navio. Exatamente. Então, até a doença chegar aqui, não Não dava dava tempo. tempo, tá? Então, Exato. isso daí, agora o que aconteceu? O cara sai da volta no mundo inteiro em 24, 48 horas. Exatamente Pronto. isso. Agora, Por isso que foi tão rápido? O pessoal que estava lá em Wuhan começou a pegar avião para cá, para lá, para lá, para lá, para lá. Daqui a pouco estava no mundo não, inteiro. no mundo inteiro. Pronto. E Mas isso daí é uma forma
que a gente também tem que começar a observar as novas doenças. Também pensando Observar tudo, na tudo, verdade. tudo. Porque assim, quando a gente fala da área da saúde, Sim, observar as novas doenças, porque está conectado com o seu negócio, diretamente. direto. Agora, saber sobre isso para outros tipos de negócio é importante porque vai acabar influenciando de alguma forma. Igual influenciou, por exemplo, olha, o comércio não vai poder abrir. Exatamente. Que Eu nós sou vamos da área fazer? de eventos. Pô, não vou poder fazer evento mais. Aí você já aprendeu. Exatamente. YouTube, Aí o que plataformas. que entra quando a gente fala de planejamento? Tanto do plano de negócios quanto do planejamento estratégico. Poxa, tem muito da velocidade, sim. Então, por isso, dentro do planejamento estratégico, tem a parte de você se manter conectado com o seu plano de ação, mas sempre olhando os indicadores para fazer a correção de rota, como a gente falou no GIF anterior. Semana passada. Exatamente. Você está sempre conectado para ver como é que está. E você está sempre comparando com o cenário para ver se você está na rota correta. Se você está no cenário que você deseja, Exatamente. então naquele cenário otimista, de preferência. Lógico, você que vai lá pro nosso cenário. esforço é para isso. É para isso. Então, tá no normal, como que nós podemos alinhar a nossa rota para o otimista? Exatamente. Está no pessimista, como que nós vamos mudar a rota para o otimista? Como é que se o cenário... Quais são as estratégias que você vai utilizar? Se o cenário está indo para o pessimista, quais as ações que eu preciso, então, fazer a partir de agora para me salvar desse cenário pessimista? Porque o cenário em si, a ideia, assim, quando a gente fala de cenário, é o que acontece fora da nossa mão. Fora do nosso controle. Então, esse daí eu não tenho como mexer. Agora, o que eu tenho que fazer é justamente me preparar para quando esse cenário acontecer. Então, seja o pessimista, o realista ou o otimista, como eu ajo, quais são as minhas ações, qual é a minha estratégia toda, né, dentro da minha empresa, para que eu atinja os meus resultados independente do cenário. E agora, quando nós estamos gravando esse daqui, já estamos com vários conflitos, várias coisas. É um cenário macro que nós não temos como mexer, está acontecendo, que pode, no futuro, interferir diretamente em nós. Impactar diretamente. Quer seja no aumento de preços, quer seja até mesmo em um cenário mais global aí de conflitos. Só que isso, o que você tem? Já aprendeu com a pandemia, agora você começa o quê? E não só com a pandemia, né? A gente usa muito a pandemia de exemplo, mas aprende com tudo. Com tudo. Até cenário político, toda essa parte. Principalmente, né? Mudança política. Esse mexe muito com a gente. Isso interfere direto. Você criar já estratégias, você já ter o seu planejamento estratégico também para essas ações. Ele abarca isso também, exatamente. E olha só que interessante. Quando a gente tem o nosso planejamento estratégico bem definido, a gente sabe que tem que ser feito. Agora, imagina que a pandemia, mesmo nessa situação toda aí, ela aconteceu de uma forma até meio que rápida. Não deu para prever que ia fechar tudo. Aconteceu. Tá. Quando você tem um planejamento estratégico bem definido, você está preparado para mudá-lo para poder se adaptar à nova realidade. Por quê? Porque você sabe muito bem dos seus objetivos. E aí, para mudar todo o seu plano de ação, para poder continuar atingindo aqueles objetivos, é muito fácil. Você vai criar novas estratégias para alcançar o seu objetivo. Que foi o que o pessoal do Eventos fez. Sim. O pessoal do Eventos, eu falo que assim... Teve um fator de adaptabilidade incrível. Foi perfeito. Muito bom. Para mim, assim, de toda a equipe que fechou o comércio realmente, que realmente não trabalharam dentro da pandemia, eu acho que os que melhores saíram foram as pessoas de eventos, principalmente assim, música. Alguns, né? Principalmente a questão da música. Sim. Eu acho que foram perfeitos nas plataformas, aí nas redes sociais. Mas eu vi também muito pessoal de varejo fazendo uma espécie de iFood, né? Sim, da sua loja. Então, assim, poxa, manda aqui no WhatsApp que eu vou te entregar, tal, não sei o que mais, e fazendo acontecer. Foi criado, exatamente, a criatividade se aflorou por causa da necessidade. Mas quando que
quando que normalmente existe uma inovação? Então, esse é o Essa, ponto. essa, Quando você deixa para ser só reativo, a criatividade está lá, sim. presente, sendo reativo na hora do problema, da necessidade. Agora, se você põe isso no seu planejamento estratégico, você está sempre inovando. Então, você tem inovações ao tempo todo. E aí você está sempre à frente das outras. Já ouviram falar daquele livro da Estratégia do Oceano Azul? Tem muito a ver com isso. E aí eu já falo para vocês novamente, tá? Estratégia, criatividade, rota para o sucesso. Rota para o sucesso tá nesse perfil. Sabe aquele curso que você quer fazer? Ah, eu queria fazer um curso sobre empreendedorismo. Vem para cá. Sabe aquele curso? Ah, eu quero fazer um curso de toxina botulínica. Eu quero fazer um curso de manipulação. Eu quero fazer um Tá aqui curso de também. fisioterapia. Está aqui no Rota para o Sucesso. Você faz a assinatura do portal, uma assinatura que pode ser mensal, semestral ou anual, e você vai ter o que? Acesso a todo esse conteúdo. É isso aí. Então, você tem o quê? Você tem, ao invés de, eu vou pagar 50 cursos, não, você não vai pagar 50 cursos. Você vai assinar o portal e vai ver o curso que você deseja. Você vai ver o conteúdo que você deseja. Eu quero saber mais sobre gerenciamento da minha empresa. Nós vamos estar lá conversando com você dentro do portal. Você vai estar acompanhando também os nossos podcasts, aqui os mais atuais, os mais relevantes, vão estar lá para quem fizer o plano de assinatura anual. Então você vai ver todo esse nosso conteúdo de forma que exclusiva e rápida. Quem vai fazer os outros planos também vai ter todos os conteúdos aí conforme cada um dos planos e você tem o que? Velocidade na informação. Você vai estar atualizado muito mais rápido, que é esse o nosso objetivo para você o que? Se desenvolver e alcançar o que? Tanto o sucesso e o reconhecimento profissional que você, eu tenho certeza que você tanto sonha. E esse é o ponto. Quando você busca mentores que te ajudam a crescer, você ganha velocidade nesse crescimento. Planeje crescer e use os mentores para te ajudar nesse processo. Já o seu resultado vai ser muito mais rápido e efetivo. Então, planejamento Isso é ser estratégico, inteligente na hora de planejar. isso chama-se criatividade e habilidade emocional. Então, cuidado. Aproveite aí já e comece a evoluir cada vez mais. Então, vamos aproveitar planejamento estratégico. Como que nós vamos realizar o planejamento? Vamos fazer só o anual, o mensal? Como que nós vamos fazer? Essa é uma grande diferença, inclusive a gente tratou no nosso GFcast anterior. Planejamento, para mim, ele não é só o momento de você escrever o que vai acontecer, é você acompanhar o tempo todo. Então, dentro da empresa, pelo menos uma vez por mês, você precisa dar uma paradinha e olhar. Quais são os indicadores? Eu bati as metas que eram para esse mês, tá tudo ok? As atividades todas que eu planejei no meu plano de ação foram cumpridas e cumprindo isso daqui ajudou a realizar a meta? Essa meta está levando a gente para o nosso objetivo do ano? Então, vamos continuar assim, continuamos o planejamento. Opa! Os indicadores estão dizendo que não deu muito certo. Ah, a gente não fez as atividades da maneira correta, então a gente precisa focar nessas atividades. Ah, não, isso daqui a gente pode fazer dessa outra forma, ou dessa outra aqui. Isso tudo a gente vai fazendo a checagem dos indicadores, a gente vai chegando para o resultado diferenciado, que é o quê? O que a gente planejou alcançar. Que aí você vai ter o quê? A sua meta estabelecida e o seu resultado também Exatamente. focado. E para mim, planejamento ele só está cumprido depois que chegou no resultado. Você, Então, fazer a checagem, realizar as ações, né? Pôr a ação para acontecer. Fazer a checagem, corrigir se for preciso, tudo isso daqui está dentro do planejamento. Tudo dentro do planejamento. Para mim, sim. Então, se você fala assim, ó, quando que começa o planejamento? O planejamento começa hoje e o do planejamento do ano que vem começa hoje também. Sim. Porque você vai continuar a ação, você vai planejar, exatamente, definir as suas ações, realizar as ações,
analisar os indicadores. Agora, e na prática? Na prática, no dia a dia, a gente olha só para o nosso plano de ação. Quais as ações que eu tenho que fazer hoje? A gente não vai ficar pensando no resultado do ano, no planejamento todo. Não, isso daí a gente tem os momentos adequados para fazer essa checagem. Tem os momentos que a gente vai parar, uma vez por ano, a gente vai parar, olhar os resultados do ano inteiro e preparar para o ano que vem. Mas no dia a dia, é só a ação. É o plano de ação que está lá definido. Você Exatamente. definiu, olha, É? o que eu preciso fazer para hoje, para essa semana, para esse mês. Exatamente. Indicador, resultado. Perfeito. Cheguei no Aquele resultado que eu momento da esperava, parada, né? A gente faz as checagens. faz as checagens já. Cheguei lá, Perfeito. tira 2 horas lá e checa. Olha, o que que eu preciso. Não, olha, o resultado foi o que eu esperava. O que que eu posso fazer para melhorar? Ou não? Não foi o que eu esperava. Eu preciso. Onde que eu preciso atuar? Eu sempre indico para os meus treinandos fazer um dia de uma reunião de DRE, que é demonstrativo de resultados do exercício. Para que serve isso daí? Para fazer justamente essa checagem. Então, a gente vai olhar todos os nossos indicadores, né, os resultados do exercício, né, que é daquele mês, e você vai olhar todos os indicadores e vai ver, tá cumprindo, não tá, tá não sei o que mais, e você olha para o seu planejamento. Tá tudo ok? Tá dentro do planejado? Tá, beleza. Então vamos continuar assim para o próximo mês. Não está? Opa, então Vamos pensar sentar e aqui vamos, como a gente corrige a rota. vamos observar as estratégias que nós Exatamente. fizemos e o que nós Essa podemos reunião melhorar. entra no seu planejamento, inclusive. Ela já tem que estar caracterizada lá no Sim, planejamento para você exatamente. poder o quê? É. Fazer a correção dela. Quais são os marcos, né, que vão destacar algum ponto de referência Os dentro do seu marcos, planejamento? principalmente marco temporal. Sim. Pode ser temporal e pode ser alguma coisa específica. Quando eu chegar em determinado faturamento ou rentabilidade, né? Então, você pode colocar tanto de tempo, né, mês a mês, por exemplo, como você pode colocar alguma coisa específica dentro dos indicadores. Uhum. Então, quando eu chegar no faturamento de X, eu preciso contratar um novo funcionário. Então, qual é o meu marco aqui? É esse faturamento. Esse faturamento. Exatamente. Quando eu atingir essa ação, esse resultado, aí eu tenho já que fazer a execução de uma ação. Exatamente. Que é como se fosse assim a virada de chave, né? Nesse ponto a gente passa a fazer aquilo lá. Uhum. Certo. E aí, vamos pensar então nas microempresas. Pensando assim, aqui, nem na microempresa, no MEI, que teve aquele surto assim, ó, nossa, esse mês foi difícil, não vou conseguir pagar meu cartão, não vou conseguir pagar minhas contas, eu quero abrir uma empresa. Vou começar a fazer bolo, a dona de casa que está lá vai fazer bolo para vender na comunidade lá em volta para as clientes dela. Uhum. Qual é a dica para essa pessoa para ela começar ali? Ela já vai montar. Por que eu estou perguntando? Ela monta um plano de negócio ali ou ela monta um planejamento naquele momento e depois ela monta o plano de negócio? Bom, nessa situação eu já ponho um pouco diferente, porque assim, nesse momento ela ou faz nada, ou está trabalhando CLT, ou está desempregado, qualquer coisa assim. Ou perdeu o emprego. Aí tem aquele surto do empreendedor, né, como eu gosto de chamar, e nesse momento ela decide, vou virar um MEI, porque sendo MEI eu posso trabalhar em ter nota fiscal, tal, não sei o que mais. Só que para ser MEI, para ser um ME, para ser uma SA, tudo isso daí entra no seu planejamento. Tá. Qual o primeiro passo? Primeira coisa é o plano de negócio. O que eu vou alcançar? O que eu quero? Como que eu vou trabalhar? Mas é uma boleira. Eu vou fazer bolos. Tá, você vai fazer bolos de que forma? De que maneira que você vai atrair o pessoal? Tudo isso daí é o plano de negócios. Precisa ser totalmente elaborado? Quanto melhor elaborado, mais clareza você tem. Mas precisa ser pensado. E pensado não é só deixar na cabeça, tá? É escrito. Pensado significa o seguinte: eu vou trabalhar com bolos artesanais. É bolo que a gente come lá no café da tarde, no café da manhã. É aquele bolo gostoso, né? Que parece bolo de vó. Então,
Beleza, então eu vou fazer dessa forma. E aliás, a gente tem alguns exemplos aí, né, de umas franquias de casas de bolo que começaram exatamente assim. Começaram dessa forma. Aliás, um excelente modelo, Cacau Show, começou vendendo ovo de Páscoa e Olha o desenvolveu. tamanho que está. Então, você tem a noção do que você vai fazer, como você vai fazer, o que que você precisa, quanto dinheiro eu preciso para começar a fazer isso. Ah, eu preciso ter forma, né? No caso da boleira, A boleira. eu preciso ter uma forma, eu preciso ter tantas formas, não, eu vou fazer com forma descartável, não, eu vou fazer isso, eu preciso ter embalagem, eu preciso, o que que eu preciso? Tudo isso daqui está no plano de negócios. Tudo isso é um plano de negócio. Então, se a pessoa fala assim, nossa, mas como que eu começo? Só dela pensar tudo isso, Ela já ela vai ter já essa está, clareza para começar. ela já está com a clareza para começar. Então, Exatamente. você vê que não é difícil. O que De você jeito nenhum. precisa é É, o quê? Na realidade, eu falo que a maioria das pessoas, quando vai começar um negócio, ela faz isso. Só que ela não põe no no papel, papel. Ela deixa só na só cabeça na e se cabeça. perde. E aí o detalhe ela pensa, ela fala, não, ela tem essa clareza do que ela quer, mas ela acaba esquecendo porque ela não Sim. colocou no papel. É. E até assim, para complementar, né? Logo depois que ela tem essa noção do que ela vai fazer como negócio, ela já faz o planejamento estratégico. Bom, se eu vou fazer, por exemplo, com forma descartável, então onde que eu vou arrumar o dinheiro para comprar tantas formas aqui? Quantos bolos eu quero vender? De que forma que eu vou vender esse bolo? Eu vou vender de porta a porta? Eu vou vender para uma loja? Eu vou visitar empresas? Eu vou visitar casas? Eu vou oferecer? Eu vou vender pela internet? Tudo isso Qual daqui já modelo entra no planejamento estratégico. Já, quanto que ela quer vender, quanto que ela vai vender por dia, quanto ela vai produzir por exatamente. dia, qual vai ser a É. rentabilidade dela, Qual o horário que eu vou fazer os bolos e qual qual horário horário que que eu eu vou vou sair vender. fazendo venda e qual horário que eu vou fazer entrega. Porque de repente a venda e a entrega podem ser momentos separados. Uhum. Né? Quando for encomenda, por exemplo. Né? Normalmente o bolo de festa é assim, né? É, bolo de É festa de você já encomenda. encomenda. Você É. encomenda e leva. Às Então, vezes, tudo isso você conecta o plano de negócios com o plano estratégico. Quem está começando, pequenininho, tal, não sei o que mais, pô, uma folha, você começa a fazer essas anotações. Depois você vai evoluindo conforme você vai evoluindo, mas começa fazendo o seu plano de negócios e o seu planejamento estratégico. Começa fazendo, realiza como aquela a gente, velha máxima, feito é melhor que perfeito não feito. como a gente sempre fala, Exato. eu falo que assim, todo podcast, todo episódio nosso, ele sempre vai sair isso, porque é a verdade. É uma É realidade uma do dia a dia. realidade do dia a dia. Se você pegar uma folha e escrever aqui, ó, metade da folha, e executar, realizar isso daqui, Yes, tá comemora. ótimo, comemora, porque você já fez e executou. Exato. Agora, nossa, eu queria fazer isso. Você queria. É. Você E não vai vai ficar fazer. só no queria, né? Queria. Nossa, eu queria ter feito tanta coisa e não Agora, fiz. e olha a parte legal, né? Eu fiz, escrevi meia folha e fui lá e realizei. Vou fazer de novo. Ah, vou fazer meu novo planejamento estratégico. Ah, agora eu vi que eu não anotei isso, eu não anotei aquilo, mas agora eu posso anotar. Ah, eu não tinha pensado nisso, naquilo outro, mas agora eu penso, porque Nossa, já me chamou a aconteceu, atenção. aconteceu esse problema, eu resolvi assim. Anota. Isso significa o quê? Que você evoluiu como profissional, como empresário e principalmente Evoluiu sua como empresa. empresa. Exatamente. Então a sua empresa vai destacando-se das outras porque está evoluindo de forma consistente. Eu falo assim, a não ser que você tenha muito dinheiro para já abrir uma empresa enorme, Ainda assim, você tem que fazer todo o planejamento. Mais ainda você tem, do é que que se você você vai começar ter pequenininho. planejamentos maiores ainda, né? Exatamente. Você tem também planejamentos maiores. Mas a não ser isso, todo mundo vai começar pequeno, Sim. vai crescendo aos poucos, vai É. desenvolvendo, vai melhorando, vai evoluindo seus processos. Aí no plano de negócio tem a tríade estratégica e entra exatamente o ponto de visão de futuro. Pô, eu quero ser só uma boleira aqui ou eu quero me transformar numa franquia de bolos? Que hoje nós temos uma franquia aí que é excelente.
Pô, bolos caseiros, que quase toda esquina tem agora. tem muito, tem E, nossa, bastante. cada cheiro maravilhoso. O bolo também é gostoso pra caramba. Se Uh! quiser mandar pra nós aqui, nós aceitamos. É, junto com um Tá? cafezinho. Café, café, bolo, tá? Estamos aqui assim, ó, nós aceitamos. Eu sou gordinho à toa, tá? Eu sou gordinho, eu sou aquele gordinho consciente, consciente que come, consciente que bebe, consciente de todo esse problema. Eu falo assim, meu metabolismo é lento. Uhum, sei. Uhum. Eu sei meu metabolismo é lento, ó. Só levantamento de copo e levantamento de garfo. É, o, pô, um amigo meu uma vez brincou, nunca mais esqueci, né? Eu faço bastante exercício, halterocopismo. Alterocopismo. É bem isso daí mesmo. Então, café e bolo aqui, fiquem à vontade, estamos aqui à disposição, aceitamos essa cortesia, bem legal. Sim, com certeza. E E ó, é uma maneira de você divulgar o seu negócio. Você já planejou isso daí? Faz parte da sua estratégia divulgar, se você trabalha com bolo, com café, divulgar isso de uma forma diferenciada? GIFcast é uma forma. e aí, isso daí entra também no planejamento. Como que você vai divulgar o seu material? Sim, Você vai planejamento estratégico, planejamento exatamente isso. estratégico. Qual é a estratégia que você vai usar? Qual é o nicho de pessoas, dos seus clientes que você vai querer comercializar? Você vai comercializar só para as pessoas do seu bairro? Só para suas vizinhas? Só para os seus vizinhos? Você vai no seu bairro, na sua cidade, vai fazer via internet, presencial? Como que você vai fazer a entrega? Exatamente. Aonde você vai mostrar o seu produto? E isso tudo entra o quê? No planejamento estratégico também. Exatamente. Porque isso daí é planejamento de marketing, Hum, né? Então, poxa, eu quero divulgar o meu produto, onde que eu vou divulgar? Começa pensando exatamente nisso. Qual o tipo de ação, quando você pensa num planejamento um pouco, bom, spoiler da da próxima, próxima. pensar num planejamento mais longo, né? Desde o meu marketing para fazer o pessoal saber que meu produto, meu serviço existe, até o meu pós-venda, quais são as ações que eu tenho que realizar em cada etapa? Parcerias. Essencial. Parcerias. Você ter parcerias é uma situação assim que você cresce muito mais rápido. Exatamente. E aquela famosa parceria, né? Ganha, Ganha. ganha. Exatamente. Parceria é isso, né? Parceria, eu vejo algumas pessoas que elas procuram a gente assim, não, nossa, eu quero fazer uma parceria com vocês. Ok, beleza. Qual a parceria? Eu É, ganho e você trabalha. é. Ah, não, tranquilo, sem problemas. Eu entro com o pé e você. É, é mais ou menos isso. Eu, eu já tive proposta de parceria assim, ó. Olha, não, você vende, você gerencia, você organiza todo o espaço, eu vou lá e dou a aula. Joia. E aí eu ganho X e você ganha Y. O Y não pagava nem os custos. Quem dirá o trabalho? Uhum. Eu falei assim: não, fica tranquilo, sem problemas eu vou analisar. Vou analisar nada. Até hoje. Tô analisando até hoje, tô pensando até hoje se eu vou aceitar a parceria ou não. Então, quando você faz uma parceria, você faz uma proposta, o quê? Ganha, Ganha, ganha. ganha, Sim. tá? Não, tanto que eu vejo muitas pessoas assim, em reuniões de networking, quanto que você me dá um desconto no seu serviço? Não, o objetivo não é desconto, o objetivo não é dar o serviço de graça. O objetivo é você indicar pessoas para você fazer, para realizar o seu serviço, você conhecer o serviço do outro, para você ter troca de valores, trocar moedas, Exato. certo? Acho que é isso que é o E que vale a pena. o pessoal acaba confundindo muito, né? Se bem que a gente já teve um episódio que a gente conversou sobre, né? Networking como lugar de vender. É lugar de conexão. Networking é conexão. Ah, eu vou numa reunião que vou conhecer um monte de pessoas, tal, não sei o que mais. Ótimo, faça conexões com essas pessoas. São profissionais, são empresários também. Excelente. Qual a troca a gente pode ter? A conexão. Porque se a pessoa passa a confiar em mim, a gente faz o quê? Indica. Poxa, eu não quero que o Gilmárcio compre de mim. Eu quero que ele me indique para a rede dele.
vai comprar muito mais. Exatamente. Ao mesmo tempo, que eu confio nele. Então, eu vou indicá-lo para minha rede. Essa é a essência do networking. É um colaborar com o outro, não diretamente em compra. Pode acontecer a compra? Claro, Pode, pode. não tem problema. Se confia, Se né? Pode confia sem acontecer. problemas. Mas não é a essência do networking. E É a aí, conexão. e aí, isso também vai estar dentro do seu planejamento estratégico. Sem dúvida nenhuma. Como que Sem você dúvida. vai fazer? Quantas visitas você vai realizar por semana, por Exato. mês? Exato, perfeito. Então, Excelente lembrança. essa Isso está no seu planejamento tem que estratégico estar no seu também. planejamento estratégico. Sem E dúvida tem que nenhuma. ser o quê? Rotina, Sim, hábito. tem que fazer parte do seu dia a dia. Tem que se Sem fazer. dúvida. Então, assim, ó, a sua agenda semanal. Ah, Gil, mas eu não tenho tempo para fazer tudo isso. Temos pessoas que fazem e tem as mesmas 24 horas que você que está nos assistindo. Eu não sei se o Gilmar já ouviu isso e se você também já ouviu, mas é bastante comum no mundo da administração você falar o seguinte: ah, você quer que alguma coisa seja feita? Entrega para alguém que é muito ocupado. Sem dúvida. Por quê? Porque essas pessoas são as que realizam. Agora, pessoas que não realizam são aquelas que dão desculpas, ah, eu não vou conseguir, não vou conseguir, mas nunca está ocupado demais. Nunca tem nada para fazer. Por É quê? simples assim. E fica Por quê? procrastinando Porque o ela não tempo faz. todo, porque ela não faz. Se ela não faz, ela tem tempo para fazer. E a pessoa que é muito ocupada, e ela é ocupada por quê? Porque ela faz o seu tempo ser produtivo. Se ela puder fazer, ela vai falar assim: top, eu faço. Se ela não puder, ela vai falar assim: "Ó, não consigo." Ela vai ser direta. Ela já Esse é o tem, ponto. ela já sabe se ela consegue ou não. Se ela se põe na agenda dela e ela vai executar com perfeição, ela vai entregar do jeito que ela desejaria que estivesse entregando Uhum, para ela, sim, tá? Então, aí ela vai falar para você, não, eu faço. é. Agora, se ela não vai conseguir te entregar naquela perfeição que ela deseja, naquela qualidade que é perfil dela, Uhum. ela vai falar assim, ó, não vou conseguir te entregar. Isso vale para colaboradores, né? Vale para superiores, mas vale também no networking. E aí entra um ponto essencial. No networking, a gente está falando isso para o outro. E eu também sou essa pessoa que eu quero que ele seja? Você está preparado para isso? Porque se você espera de alguém, você também precisa oferecer. Você tem ganha, ganha. Exatamente. Não é ganha e deixa É. o outro trabalhando. E aí entra o planejamento. Se você tem um planejamento bem elaborado e você realiza, porque planejamento, como eu já disse várias vezes, né, Tem que executar. entra a parte da execução, então você realiza um bom planejamento, você executa isso daí, todas as suas ações estão previstas já. Ah, mas eu vou ser robozinho? Como a gente falou na outra, né? Não, você só está mais preparado para você fazer as suas escolhas. Então você Vai ser mais consegue tranquila as suas fazer escolhas. as escolhas. Ó, isso aqui eu consigo. Não, isso aqui eu não vou conseguir. Simples assim. E aí você consegue ter a sua rotina diária de forma muito mais tranquila e Exatamente. focada. Exatamente. Isso faz toda a diferença na vida pessoal, porque a sua família precisa de você estar lá perto, mas principalmente na profissional. Porque no dia a dia você vai entregar os resultados que você promete que vai entregar. E também, você entregando esses resultados, você consegue chegar em casa muito mais tranquilo para você estar com a sua família, com seus amigos e ter também um relacionamento fora da empresa, um relacionamento Isso. saudável. Sim, e estar de verdade com a família, estar de verdade com os amigos. Porque uma coisa, o pessoal até brinca, né? Ah, só estava de corpo presente. Isso, muitas vezes, né? Isso não é estar de verdade, né? Não. Isso não é. Então, pessoal, vamos lá. Então, já adiantamos aí hoje a hora. É um prazer estar aqui com vocês. Marcos, vamos lá para as Sempre, nossas sempre. mensagens, para a nossa mensagem final? Vamos lá, Então, vamos vamos lá, lá. vamos lá. Então, falar um pouquinho. Bom, primeiro passo, você quer ter uma empresa que seja um negócio, um grande negócio? Faça o seu plano de negócios. Transforme a sua ideia em um plano para que ele vire um negócio de verdade.
Esse é o primeiro passo. Agora, se você já começou a sua empresa, ela já está acontecendo e você não tem um plano de negócios, faça agora, na sua realidade de hoje. O plano de negócios vai te dar total clareza. E para fazer ele acontecer, virar a realidade, porque a visão de futuro está ali dentro do plano de negócios, faça o seu planejamento estratégico. No seu planejamento estratégico, você vai ter todo o plano de como as coisas vão acontecer para o seu dia a dia na empresa e todos os resultados serem alcançados. A mescla do plano de negócio com o planejamento estratégico vai trazer o seu sucesso. E aí é só aproveitar a sua rentabilidade na empresa. É isso aí, com essa mensagem final, então, eu espero que você agora pegue todo esse conteúdo, comece a colocar em prática. Afinal de contas, estamos aqui, ó, pleno feriado, estamos tranquilos hoje, né? Vamos agora saindo daqui, nós vamos com a família, vamos Exatamente. descansar um pouco e colocar as coisas em prática, realizar o planejamento estratégico, começar a ajustar aí, porque 2024 já está chegando e já estamos mais do que no momento assim, Essencial já fazer. perfeito para Faça. isso. Meio de novembro e não vamos deixar passar novembro não, hein, gente? Dezembro Dezembro é normalmente é uma loucura que você tem. correria. Eu falo que dezembro você tem que bater a meta do ano anterior. É. Então você tem que fechar o ano. Então tem que Para correr. quem é do varejo, é loucura realmente. Loucura Muito realmente. trabalho. Para quem é de outras áreas aí, algumas áreas são corridas também, mas algumas o pessoal já vai tirando o pé, pensando no descanso e tudo mais. Se você é dessas áreas que vai começando a tirar o pé, não faça isso, porque os seus objetivos, eles não param, hein? Ele não tira o pé, é o seu objetivo, não. Ele mantém constante, mantém o tempo inteiro. Exatamente. Então, pessoal, desejo a vocês uma ótima semana, um bom feriado para quem está vendo aqui a gente ao vivo. E muito obrigado. Na próxima semana, quarta-feira, às 8 horas, GFcast, Marcos Ferri e eu estaremos aqui novamente para conversar com você sobre mais um assunto ainda na área de planejamento, Ainda né? na área de planejamento, a gente vai pensar um pouquinho mais sobre planejamento de marketing, planejamento de vendas, mas isso é assunto para a próxima semana. Esteja aqui conosco às 8 horas da manhã, aproveite esses podcasts no GIFcast, porque aqui você está aprendendo cada vez mais como transformar o seu negócio, ou melhor, a sua empresa em um grande negócio. E um grande negócio, e é o que nós desejamos para você, é que você tenha o quê? Sucesso e seja reconhecido pessoal e profissionalmente. Um grande abraço e até na próxima semana. Até a próxima quarta.